E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Pimenta, bem-vindo a mais um vídeo na Casa do Nerd. Hoje a gente vai falar sobre Rie no Mi, a fruta do gelo. Pessoal, essa Akuma no Mi super poderosa que a gente acompanhou desde o início de One Piece, né? Se encontra, né, com o almirante ou vice-almirante da marinha Aokiji, ou Kuzan, como muitos chamam, tem esses dois nomes ali no anime, né? Eu prefiro Aokiji, né? Eu acho mais interessante. Essa é uma fruta muito poderosa do tipo Logia, é uma fruta assim fantástica, é uma das poucas Logias que tem no anime. Pessoal, qual que é o poder dessa Akuma no Mi? Vamos resumir. É uma Akuma no Mi que transforma seu usuário, seu poder, e pode controlar o gelo livremente. Tanto o seu corpo, ele consegue transformar em gelo, sendo quebrado, ele consegue se juntar novamente. Esse é um dos poderes mais poderosos apelões dessa fruta. E ele consegue congelar tudo. Se ele está perto do mar, então ele pode congelar toda a superfície. Igual a gente viu em vários episódios, ele numa bicicletinha e andando sobre o mar, congelando só aquela parte que a bicicleta está andando. É fantástico, pessoal. A gente vê a Aokiji fazendo isso, pessoal. Muito irado. Seu elemento, a única dificuldade dele maior é o fogo. Pelo fato de que o fogo é um inimigo dele natural. Então a gente vê Ace, ou se não aquele outro almirante do Tilava ali atacando ele é muito vulnerável a isso. Inclusive eu acho que esse foi o principal fator que levou ele a perder aquela luta, pessoal. Então o que acontece? Ele começa a derreter por causa do calor, então ele começa a perder a força dele, né? Resultante daquela fruta. Então seu inimigo natural é esse. Outro ponto fraco dele também, por ser uma Logia, normalmente ele conseguia transformar naquele material que ele está, por exemplo, uma Logia do fogo, né? Ela é atingida, então ela vira fogo e não se machuca. Ele não, como ele é gelo, ele é sólido, então ele recebe o ataque do quem estiver lutando contra ele. Isso é outro ponto negativo. E uma das coisas fantásticas que aconteceu depois da luta ali em Marineford, onde Ace e Barba Branca foram mortos, Sengoku se aposentou. Quem não lembra, Sengoku é o líder, que ele se transforma num Buda dourado gigante, ele que é o líder da marinha naquele momento. Então ele se aposenta e o cargo ele indica para Aokiji, o cargo dele, que ele é de confiança dele. Só que Akainu, né, aquele da lava de fogo, na verdade ele é mais do mal, vocês notaram isso já, né? E o que acontece? A marinha recomenda ele. E os dois entram numa batalha mortal pelo cargo. Entendeu, pessoal? E o que acontece? Nessa batalha mortal, Aokiji perde. Entendeu? Perdeu provavelmente porque a lava, o fogo, é o elemento mais forte contra ele. Mas fora isso, ele talvez seria até superior a vários Akuma no Mi. Então ele perdeu. No que ele perdeu essa batalha, ele perdeu uma perna. Vou ver se vocês não repararam. Ela é feita agora de gelo. A gente pode ver uma parte que Luffy, Zoro, Sanji está se banhando ali, se encontra com ele, mostra que ele perdeu a perna. E ele sofreu queimaduras imensas no seu braço. Uma parte do seu braço e eu acho que outra perna, outra parte do corpo. Ele foi totalmente queimado pelo outro almirante. Então foi uma batalha fantástica que aconteceu. Infelizmente, essa batalha não apareceu no anime. Entendeu? Eles só falaram ela, mostraram um relance, mas deveriam ter mostrado. Seria uma batalha fantástica pra gente assistir. Ela durou mais de 10 dias, se não me engano, mais ou menos isso. Pessoal, uma coisa fantástica que a gente viu nessa fruta foi a luta de Aokiji contra Dom Flamingo. Não foi uma luta, na verdade, o Aokiji já chegou, espantou Dom Flamingo e saiu vazado. Que ele viu o poder grande dessa fruta. A gente viu que o Dom Flamingo é super poderosa, deu um couro em Lau, deu um couro em Sanji,
deu um couro no Luffy, apesar que o Luffy venceu, mas deu um couro. Ele tinha despertado essa fruta, mesmo assim ele se retirou quando foi enfrentar a Aokiji. Os dois iam se brigar ali num combate mortal, mas ele se retirou. Tamanho o poder dessa fruta. Então aí vocês têm noção do poder dessa fruta. No início da série você vê também Luffy ali, simplesmente por encostar em Aokiji, Aokiji simplesmente congela Luffy. Apesar que o nível de Luffy naquela época era bem inferior, mas mesmo assim a gente vê o potencial dessa fruta. Ele também era mais fraco e hoje ele é mais forte. Outro poder fantástico dessa Akuma no Mi é que ele pode criar armas através de gelo. Então tem uma parte que ele lutar contra a Barba Branca, ele cria uns tridentes que vão em direção à Barba Branca e simplesmente destrói eles. Mas você pode ver que ele pode criar elementos assim para estar lutando. Podemos pensar assim, numa espada, num escudo, alguma coisa para defesa ou ataque que pode estar criando. E na luta contra Ace, ele cria uma espécie de gavião voando, como se fosse um ataque, espécie de Kamehameha dele ali mesmo. Na verdade, um ataque voando contra Ace, enquanto o Ace mostra uma rajada de fogo. Então ele cria uma espécie de gavião que vai em cima dele de forma de gelo. Então ele pode criar formas infinitas de coisas diferentes para lutar contra seu oponente em forma de gelo. Ele também pode reforçar um membro dele, a não ser ele pode transformar um membro, mas também pode criar uma armadura de gelo ao redor do seu membro, fortalecendo para machucar mais seu adversário, como se fosse uma armadura de gelo. Pessoal, esse é o resumão da Hie no Mi, a fruta do gelo. Se você não sabia, você entende um pouquinho dela agora. Se caso ficar dúvida, deixa aí nos comentários aí embaixo. Escreva o que você não entendeu, sua dúvida sobre essa fruta, apesar que é uma fruta super óbvia de você entender. Uma fruta fantástica de logia, né, pessoal? E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar nos sininhos para você receber notificação, pessoal. Isso é muito importante, que eu tô postando um vídeo direto. Você vai continuar vendo essa série falando sobre Akumas no Mi. Tô pegando várias Akuma no Mi fodas pra gente estar conversando sobre ela aí. E me siga também nas redes sociais, Ricardo de Mendes Santos, pessoal. Bora criar muito vídeo bacana pra gente crescer nesse universo de animes, One Piece e vários outros animes fantásticos que a gente pode estar acompanhando. Até a próxima e valeu!